Fala rapaziada, tudo certo? De volta para mais um vídeo aqui do nosso Canal 10, com muita alegria para falar da vitória do Santos sobre o Atlético Mineiro por 2-0 na noite deste domingo na Vila Belmiro. Falo aqui em nome de Isatec Informática e também de Peter Leandro e Dani Haddad Fisioterapia. Quer ter mais qualidade de vida e ficar livre das dores? Então entre em contato com o Peter ou com a Dani pelos telefones 13 99704 0944, 13 99782 7308, conheço o trabalho também pelas redes sociais, pelo Instagram, @PeterLeandro e Dani Haddad. Daqui a pouco tem mais recados dos nossos apoiadores. Muito bem, meus caros, o jogo contra o Atlético Mineiro foi um jogo difícil, né? Apesar do Atlético ter vindo sem o Cuca, uma pena, queria tanto que o Cuca tivesse assistido de camarote ali a vitória do Santos sobre o Atlético Mineiro. O Atlético tem tantos jogadores, né? Tem Hulk, tem Keno, tem Tietê, várias contratações, tem o espalmador, o Everson, né? Se o Santos tivesse chutado um pouquinho mais, ele tinha engolido. O Alface estava prontinho na mão ali, ele ia engolir, mas não deu. Ele tomou outros gols, né? Queria que o Cuca tivesse vindo, pena que não veio, né? E o Santos foi um time que competiu. Durante muito tempo a partida foi o chamado jogo de xadrez, né? Muito fechado, os espaços começaram a se abrir, e o Santos aproveitou uma característica que é engraçada, né? Até era do time do Cuca, muito parecida com o que o Cuca fazia no Santos. O Santos aproveitou a velocidade, esteve em alta rotação na partida, muito por conta de mais uma atuação do Marcos Guilherme. Não tem como esse rapaz sair mais do time. Eu lamento dizer para o Lucas Braga, que é um cara espetacular, que é um ótimo jogador, torcedor do Santos, mas eu acho até que ele vai jogar na quarta-feira, porque segundo a transmissão do Premier, o Marinho está suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Mas esse rapaz é um negócio impressionante. O Santos que convença-o a, quando puder assinar o pré-contrato, seguir aqui. Acho que eu não estou exagerando, não. Futebol que ele tem demonstrado, a mobilidade, a velocidade, a capacidade de fazer o time andar, é um negócio espetacular. Então está de parabéns o Marcos Guilherme, está de parabéns quem indicou, acho que foi o próprio Diniz que indicou, parabéns à diretoria por ter trazido. Agora eu já fico preocupado que a gente tem que dar um jeito de segurar esse cara, porque ele foi o nome da partida, não só ele, né? Outros jogadores também fizeram uma grande partida, o Luiz Felipe, o Luan Pérez, a zaga do Santos esteve praticamente perfeita, o Ivonei que entrou e muita gente desconfiava, eu mesmo achava que o Balieiro devia começar a partida, mas ficou claro, e eu acho que essa é a incoerência que o Diniz não pode cometer. O Ivonei jogou na linha, na saída de 3, né, que eles chamam, jogou entre os zagueiros do Santos para dar qualidade na saída de bola, liberou um pouco mais o Jean Mota dessa função, e ele foi muito bem na distribuição de jogo ali. O Ivonei saiu, acho que ali na hora ele sentiu uma cãibra, alguma coisa assim, fazia tempo que não participava de um jogo com tamanha intensidade, acabou sentindo, aí entrou o Balieiro para fechar. Mas o próprio Jean Mota, pelo gol que fez, enfim, o Santos apresentou algumas peças. O Marinho tentou se movimentar, não foi das partidas mais brilhantes dele, mas arriscou bons chutes, né, deu trabalho para o goleiro adversário. E quem diria, né, meus caros, apesar do Pará ter errado um monte de lance, ter dado uns passes tortos e coisa e tal, não ter chegado no ataque nunca, ele salvou um gol do Atlético Mineiro, né? Vamos ser claros, ele podia ter inclusive quebrado a perna ali. Eu costumo ser justo, eu acho que a gente tem que descontar aí esse lance, porque provavelmente o Atlético faria o gol se o Pará não tivesse a coragem de ter colocado a perna dele ali na dividida. Podia até ter quebrado, né? Ainda bem que não quebrou. O Felipe Jonathan na lateral esquerda, ele não estava tão bem no começo do jogo, mas depois ficou um pouco mais resguardado, desceu menos, ou seja, o time se empenhou, lutou durante quase que todo o primeiro tempo, teve mais posse de bola. Eu fui ver a estatística no final, quando o Santos defendeu o resultado, e era importante. O Diniz sabe que ele precisa, além de implementar a filosofia dele, ele precisa ganhar jogos, especialmente em casa. Então vai ter hora que talvez ele vá fazer um tipo de futebol que não é muito a característica do trabalho dele, né? Que é defender e contra-atacar. E foi assim que até saiu o segundo gol. Então o Santos ele teve 49% de posse de bola no final do jogo, o Atlético teve 51%, os dois times chutaram 11 vezes no gol, mas o Santos chutou mais de forma correta,
6 finalizações do Santos foram corretas, do Atlético apenas 3. E a preocupação que todo mundo tinha com o Hulk, quase que não deu trabalho para a defesa do Santos, quer dizer, não deu porque o Santos jogou bem. Teve um lance por cima lá do João Paulo que ele tentou surpreender, mas a defesa do Santos se comportou de maneira excelente. Mais um jogo que o time não toma gol, nem por cima, nem por baixo. Então a defesa foi muito bem e aí vieram os gols, né? Acho que merece aqui um destaque à parte, um capítulo à parte dos gols. No intervalo da partida, eu dizia que o Caio Jorge ele não tinha apresentado a movimentação ideal no primeiro tempo. Foi talvez o pior tempo do Caio Jorge desde que ele retornou aí lá naquela partida contra o Palmeiras no Campeonato Paulista, né? Mas ele foi fundamental no primeiro gol. Primeiro que o Marcos Guilherme trouxe, né, a equipe para frente, carregou o time para frente e o Caio Jorge achou o Jean Mota na entrada da área, dentro da área praticamente. E mais uma vez o Jean Mota foi muito feliz e teve muita categoria para finalizar como finalizou. Eu confesso aos senhores que eu tive a cara de pau de zapear à tarde o jogo do Fluminense e do Corinthians com Portugal e Bélgica na Eurocopa, principalmente depois que eu vi que o Paulo Henrique Ganso estava em campo. E desculpa, hoje o Paulo Henrique Ganso não contribui como o Jean Mota contribui para o Santos. Para o Fluminense ele não contribui, não sei se no Santos contribuiria, mas vendo claramente o jogo dos dois times, o Jean Mota é muito mais participativo, né? Tem feito gols importantes. Então acho que está na hora da torcida parar um pouco com esse ódio barato e gratuito em relação ao Jean Mota, porque ele vem jogando bem na função dele, no meio de campo. Quando precisa fazer a lateral esquerda ele faz, na marcação inclusive ele está se empenhando. Foi perguntado a ele no final da partida sobre a proposta do futebol turco. Precisa ser um dinheiro que valha muito a pena para o Santos liberar, como aparentemente vai liberar o Luan Pérez. Não vou nem entrar muito nesse mérito aqui hoje, porque isso é um tema para outro dia. Parece que o Luan Pérez vai acabar indo mesmo lá jogar de novo com o São Paulo no Olympique, mas tomara que seja por muito dinheiro, por mais do que o Santos acabou pagando por ele junto ao Bruges. Mas enfim, o Jean Mota, nessa função que ele está fazendo, distribuindo, tocando, marcando, e o mais importante, o meia que chega para fazer os gols. E depois, o segundo gol, o Pará já tinha saído, e aí o Madison deu a contribuição que o Pará geralmente não consegue dar. Se fosse o Pará em campo, ele não tinha dado a arrancada que o Madison deu, né? O Madison ele foi importantíssimo, aproveitou a característica que ele tem, a velocidade, foi no fundo e deixou o Marcos Guilherme, que acompanhou a jogada. Na verdade, o Marcos Guilherme começou a jogada, deu no Madison, e aí o Madison cruzou, o Marcos Guilherme só empurrou para dentro do gol. Acho que coroou a partida que esse rapaz fez. Partida realmente espetacular do Marcos Guilherme, e nós já estamos aqui torcendo, repito o que eu disse agora há pouco, para que ele fique no Santos durante algum tempo. O time é brilhante, o time é espetacular, está dando show? Não, não é isso. Mas o time está sendo extremamente competitivo. Os jogadores estão entendendo as orientações do técnico. Na questão da saída de bola, fazem aquilo que o Diniz pede. Quando não dá, o time dá chutão, mas o time está marcando muito. A questão da bola aérea defensiva melhorou bastante. E quando as chances aparecem, os atacantes têm dado conta do recado. Então, foi uma partida excelente do Santos, um confronto direto com o time da parte de cima da tabela. Nesta segunda-feira ainda tem o Atlético Goianiense em campo, que pode ultrapassar o Santos na tabela, mas ao final da rodada o Santos estava em sexto, estava no G6, né? Para quem estava na parte do meio da tabela ali, com os resultados o Santos deu um belo salto na tabela. E é isso, porque depois na quarta-feira aqui 8h30, tem um jogo contra o Sport, que é um time que vai fazer diferente do que fizeram o São Paulo e o Atlético. O Sport vai fazer o que o Juventude fez outro dia. Vai meter uma retranca danada, vai se defender e jogar no contra-ataque. Aí o Santos vai precisar de muito mais paciência, muito mais controle, né? Enfim, vamos torcer que o Lucas Braga deve ser escolhido mesmo para começar a partida, que ele possa, o que ele não teve a chance de apresentar nos últimos jogos, que ele possa contribuir, né, desde o início do jogo. O Marinho vai dar uma descansada, mas é importante, se vencer mais uma, o Santos fica ali na parte de cima da tabela. Depois vai ter um jogo contra o América Mineiro fora, daqui a pouco tem a Copa do Brasil, tem a Copa Sul-Americana. Isso é que importa neste momento. O Santos é competitivo, o time tem trabalho, tem defeitos, mas tem muitas virtudes. Melhorou demais na defesa e está tentando
construir as suas jogadas. E tem o trabalho do Fernando Diniz, né, de ter trazido um jogador como o Marcos Guilherme, ter trazido um jogador como o Camacho, que volta, né, na quarta-feira, apesar da boa partida do Ivonei. Não sei se o Alisson vai ter condição de voltar também, mas não faz o menor sentido numa partida contra um adversário que vai se defender, você não ter um volante que inicie com qualidade as jogadas. Então, se o Camacho deve ser o titular, mas tem aí o Ivonei à disposição. Então, um jogo para deixar a gente assim contente. Alguém vai dizer assim, porque outro dia eu também escutei, mas o São Paulo aquele dia tinha desfalques. Mas não eram esses times que tinham grandes elencos, né? Não era o elenco do Santos que era fraco, como alguns diziam. O Santos com o time reserva ganhou do São Paulo no Campeonato Brasileiro ano passado com o gol do Jobson, lembram? Então, o Atlético Mineiro tinha desfalques? Tinha, mas tinha o Cuca não, tinha o Keno, tinha o Hulk, né, em campo, o Tietê, né, alguns dos seus principais jogadores, o Hever, o Everson, né, o Guga, o Arana, estava lá, o time titular quase que todo do Atlético Mineiro. Então, não dá para reclamar não, dizendo que esses times têm muito dinheiro, né? O Galo está jogando dinheiro a rodo na mão do Cuca para contratar jogador, tem aí um monte de jogadores que seriam titulares em vários times. Então não dá para desdenhar, desmerecer a vitória do Santos, que eu repito, foi construída em altíssima velocidade nos 2 gols, com muita inteligência, com muita capacidade dos atacantes. Eu estou bastante contente com o que eu estou vendo. Aliás, eu fico contente não só com o que eu estou vendo, mas por ter acreditado desde o começo, apesar das críticas de alguns, que o Diniz poderia fazer um bom trabalho no Santos. Também não quer dizer que o começo ele vai, é certeza que vai continuar assim, esse começo de trabalho. A gente sabe que o futebol é muito complexo, né? Tudo pode mudar, até aquele papo do Diniz com o Tietê no final da partida, talvez seja um pedido de desculpas do treinador, né? Porque eu acho que no São Paulo ele não foi campeão brasileiro, porque ele perdeu, desandou a maionese naquele episódio lá com o Tietê. Enfim, que ele tenha aprendido também para não repetir isso no Santos, né? Com nenhum jogador especificamente, para ele não perder o controle. Se ele tiver no prumo, o Fernando Diniz, ele é um treinador que tem muita capacidade, ele enxerga muito bem o jogo, ele treina muito bem a equipe, né? E para aqueles que diziam lá atrás que nestes 3 jogos, São Paulo, Grêmio e Atlético Mineiro, o Santos perderia os 3, porque foi dito para mim que o Santos perderia os 3 jogos, o Santos ganhou 2 e empatou 1, né? Então, o técnico está aí calando muitas bocas de pessoas que estão torcendo para que ele perca só para justificarem as suas opiniões. Eu, felizmente, desde o começo, acreditei no trabalho do Fernando Diniz e espero que ele não me decepcione, que ele possa continuar fazendo um bom trabalho e que os jogadores também possam dar uma resposta dentro de campo. O Santos tem que resolver algumas questões, algumas pendências. Eu já citei o Jean Mota, já citei o Luan Pérez. Daqui a pouco vai ter que resolver o negócio do Caio Jorge, né? Na janela de transferência aí, senão ele vai até o final do ano, joga o Campeonato Brasileiro e tal, a Copa do Brasil, a Sul-Americana, e em janeiro vai-se embora sem deixar um centavo para o clube. Então, são as questões de fora do campo que tem que ser resolvidas, mas isso a diretoria está muito bem e agora, aos poucos, né, está mostrando que o trabalho dentro de campo está dando certo. O Zanocelo é um menino que ainda não teve muitas oportunidades, mas é bem recomendado. O Boza, quando precisou, contribuiu. O Moraes ainda não entrou, mas o Marcos Guilherme está dando um resultado. E o Camacho também, que foi outro que chegou desacreditado, que a gente não tem nem como contestar. As próprias mudanças, né? O João Paulo foi bem, mas quando o John entrou na troca promovida pelo Diniz, ele deu resposta, como o Luiz Felipe está dando resposta também, apesar do erro na partida contra o Grêmio. Então, o momento que a gente tem que ter um pouco mais de esperança e de fé em relação a esse time do Santos, que, ao que tudo indica, seguindo neste nível, não vai brigar, como muitos diziam, para não cair para a Série B do Campeonato Brasileiro. É um time que vai brigar lá em cima e que, se tiver um pouquinho de sorte, né, e a cabeça fria, a competência, nas competições de mata-mata, pode, quem sabe, brigar por um título, tá certo? Produtor, tempo... 14 minutos? Então, meus caros, é isso. Vamos começar a semana de forma alegre e tranquila, né? Feliz porque o Santos ganhou de um adversário direto, está na parte de cima da tabela, tem jogadores aí se destacando, fazendo um grande trabalho. Então, vamos torcer para continuar assim, né? Torcer para continuar assim nos próximos dias e
Quarta-feira tem a partida contra o Sport, importantíssima, 8h30 da noite na Vila Belmiro, para o Santos buscar mais 3 pontos, tá certo? Já falei aqui em nome de Peter Leandro e Dani Haddad de Fisioterapia, falo também em nome da Exatec Informática, que fica na Sena do Feijó 686, sala 1820 no Blue Office, o site renovado é exatecinformatica.com.br, o telefone é o 13 3020 1877, conheço o trabalho também pelas redes sociais. Meus caros, é isso, Santos 2, Atlético Mineiro 0, uma grande vitória, o Santos bem no Campeonato Brasileiro de Futebol. Agradeço a sua audiência, peço para você que não é inscrito no canal, por gentileza, se inscreva, ative o sininho para receber as notificações, deixe o seu like no vídeo, compartilhe na sua rede social, no seu grupo do WhatsApp, ajude o Canal 10 a continuar crescendo. Nesta segunda tem o Esporte em Destaque, 11h30 da manhã, estarei lá com o Tony Vasconcelos, também com o Felipe Cardoso, vamos analisar, mostrar os gols, os lances e quem sabe a palavra aí do Fernando Diniz também dentro do Esporte em Destaque, 11h30 da manhã desta segunda-feira pela Boc News TV. Tá certo, meus caros? Dito isso, eu vou fechando o vídeo de hoje. Muito obrigado a todos pela audiência, um grande abraço e até a próxima. Tchau, pessoal.